sentar os instantes. Pilatos entregou o Senhor para ser crucificado, flagelado e crucificado. A flagelação que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no inverno, havia frio naquela época, ele foi maltratado por alguns homens, soldados romanos e outros contratados, homens bárbaros, que a sua função era bater, espancar, flagelar os condenados. Inclusive eles recebiam algumas doses de vinho para que pudessem fazer com mais afinco a tortura, e muitos morriam nas mãos deles. Jesus começou a ser flagelado com açoites, com caniços, bateram nele, até que toda a sua parte das suas costas, das suas pernas, dos seus braços, como ele estava no tronco, ficassem hematomas roxos, avermelhados, e bateram em Jesus por vários minutos, várias horas. Depois trocaram o açoite por instrumentos de couro, que na ponta haviam como que ossos de animais, que quando batiam na carne, arrancavam pedaços da carne. Santa Catarina Emmerich, numa das visões que ela teve, diz que era possível enxergar as costelas da carne que era arrancada. Depois que Jesus já estava todo ensopado, dilacerado, não havendo lugar mais para nenhuma chaga, de tamanha contusão, viraram ele de barriga para cima e continuaram batendo e fazendo as mesmas coisas. Batiam no rosto, batiam na face, e a sua carne santíssima era dilacerada. O seu sangue santíssimo ensopava aquele lugar. E Jesus tinha febre por causa das contusões, tremia. Como se não bastassem, colocaram na sua cabeça 2 coroas, 3 espinheiros trançados, com espinhos pontiagudos, que ao perfurar o seu crânio, o seu olho começou a verter sangue. Nós sabemos que a cabeça é um dos lugares mais sensíveis do corpo. E Jesus foi coroado de espinhos, colocaram nele um manto que grudou nas suas feridas, e ele passou toda a via crucis, caindo e se levantando com o peso da cruz, e aquelas feridas se misturando com a terra, e ele com febre, e ele tremendo, e aquelas feridas causando uma dor tremenda, até que chegando no Calvário, quando tiraram as suas vestes, todas as suas chagas se renovaram, porque estavam grudadas nas feridas. Então quando se tirou, todas aquelas chagas se renovaram. Colocaram cravos nas suas mãos e nos seus pés, que dilaceraram os músculos, os tendões, e ele ficou suspenso na cruz pelo peso do seu corpo, sustentado por estes cravos. Se ele quisesse respirar, deveria sustentar o seu peso nos cravos dos pés, para levantar e respirar. Todo este sofrimento e essa tragédia, não é para que nós tenhamos dó de Jesus. Jesus não quer a nossa dó. Jesus não quer as nossas lágrimas. Jesus não quer a nossa piedade. Jesus não quer que olhemos para ele desfigurado como um amontoado de carne pregado na cruz e digamos, coitado dele, tadinho dele. Porque na 8ª estação da Via Sacra ele disse para as mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, não choreis por mim,
chorai por vós mesmas e por vossos pecados. São os nossos pecados que fizeram isso com o Senhor. É o pecado do adultério, quando você olha para a mulher que não é sua, quando você olha para o homem que não é seu e o cobiça, e se deita com ele. Quando você mente, descaradamente prejudicando as pessoas, caluniando as pessoas, quando você rouba, quando você não é honesto, quando você é infiel, quando você trai os seus filhos na educação deles, quando você, com qualquer tipo de pecado, ofende a Deus, são estes pecados. Nós crucificamos o Senhor da glória. Então nós temos que chorar por nós. Se nós temos que chorar, é pelos nossos pecados. Nossos pecados. Nós somos aqueles homens embriagados que continuamos a flagelar o Senhor, mesmo sabendo de todo o amor que Ele tem por nós. E Jesus, mesmo sabendo de todos os pecados que nós cometeríamos, permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Meus irmãos, hoje, nesse dia santo, não é um dia para nós lembrarmos, não é um dia para nós aqui nesta igreja fazermos um ato piedoso de toda a sexta-feira santa do ano. Religiosamente nós vimos a esta celebração. O cristianismo não é uma religião de celebrações anuais para cumprir a agenda. Nós estamos aqui para chorar os nossos pecados, para olharmos para uma cruz e vermos o quanto nós custamos o sangue de um Deus, o corpo de um Deus, saber o quanto somos amados e o quanto ainda não correspondemos a este amor, o quanto ainda temos que nos converter e mudar de vida. Esta liturgia atualiza hoje na história a nossa salvação, para olharmos para aquele que transpassaram, enxergarmos a nossa vida, os nossos pecados, e tomarmos a firme decisão de corresponder a esse amor, de olharmos todas essas chagas e nos perguntar se ainda continuaremos a negá-lo, se ainda continuaremos o ofendendo, o maltratando, o desprezando, o ferindo, ou nós conformaremos a nossa vida com a dele e receberemos todo o amor que ele tem a nos oferecer. Todos nós aqui nesta igreja temos pecados graves ou leves, ambos, todos ofenderam ao nosso Senhor e ainda ofendem. Mas nós podemos tomar uma firme decisão de mudar, de deixar os açoites, de deixar os flagelos, e ao invés de sermos os algozes, sermos Verônica, que enxugou o seu rosto, Cirineu, que o ajudou a carregar a cruz, a Virgem Maria, que com o seu olhar acompanhou seu filho, São João, que permaneceu fiel até o fim, Maria Madalena, que acompanhou o Senhor. Nós podemos fazer outra escolha. Nós podemos amá-lo e não feri-lo mais. Essa semana, eu fui visitar os doentes e um deles disse para mim: Padre, o mundo de hoje não ama mais a Deus. Nós somos um mundo que não ama mais a Deus. E esta é a verdade. Nós corremos o risco de sermos a geração na história da humanidade de 2000 anos do cristianismo que não ama mais a Deus. Hoje é o dia de nós olharmos para este evangelho e vermos se nós vivemos em um mundo que expulsou Deus, que não quer mais Ele, ou vamos fazer o caminho contrário e buscar amá-lo. Mesmo com as nossas misérias e imperfeições, confiando no Senhor, buscar amá-lo. Sermos lembrados por uma geração que amou a Deus e que não que o esqueceu, não que o ofendeu,
mas que o amou, o que o serviu. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta cena dolorosa, essa tragédia, mas que é a minha vida, a sua vida, que está sendo reescrita no Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.